Olá, queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é seu amigo em Cristo, evangelista Wellington Rodrigues, com mais uma palavra para o seu coração nessa noite de sexta-feira. Eu quero meditar nessa noite aqui no livro do profeta Jonas, seu capítulo de número 1, e alguns versículos que nós vamos ler, que diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do portão do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o seu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Que de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo é teu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, pelo que ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Queridos, é uma passagem bem extensa que eu li, alguns versículos, mas é uma palavra que traz para nós uma grande reflexão. Qual reflexão nós tiramos aqui da história deste profeta, do profeta Jonas? A Bíblia diz que este homem, ele recebeu de Deus uma chamada. Ele tinha uma chamada profética e recebeu uma ordenança de Deus. A ordenança de Deus era que Jonas fosse até a cidade de Nínive, para ali apregoar o arrependimento. Deus falou: vai lá e
prega contra ela, prega contra o pecado que eles estão praticando naquela cidade, para que eles ouçam a palavra do Senhor, para que eles também recebam uma oportunidade, uma chance, porque Deus ele jamais deixará qualquer homem, qualquer pessoa, sem receber uma oportunidade de mudança, oportunidade de transformação, e Deus queria salvar Nínive. Nínive é conhecida porque Nínive ela era uma cidade sanguinária, era um povo ruim, um povo mau. E Jonas, quando ele foge da presença de Deus, na verdade, ele fugiu porque não por medo de que o povo poderia o matar. Não, Jonas não tinha medo. Não, não era isso. Jonas ele fugiu por negligência. Como assim negligência? Porque, segundo alguns historiadores, Jonas ele perdeu família dentro da cidade de Nínive, ele perdeu amigos na cidade de Nínive, que morreram lá pelas mãos dos ninivitas. Então Jonas ele não queria a salvação daquele povo. Jonas não queria que Deus salvasse aquela nação. Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. Você vai perceber que lá, quando Jonas fica descontente, devido Deus ter destruído lá a aboboreira lá, que fazia sombra para a cabeça dele, e Jonas ficou descontente, chateado, angustiado. Aí Deus falou com ele: tu está chateado porque eu destruí uma planta que eu fiz nascer dentro de um dia e destruí, que não significa nada, mas você não tem dó nem compaixão de um povo, de milhares de pessoas que estavam prestes a perecer e a morrer. Então Jonas ele fala com Deus e dizia para Deus dessa forma: eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era compassivo, eu sabia que o Senhor iria salvar. Ele queria dizer isso para Deus. Então ele não queria a salvação dos ninivitas, ele queria que aquele povo perecesse, que aquele povo morresse em seus pecados. E esta não é a qualificação de um homem de Deus, de um chamado por Deus, de um profeta de Deus. O profeta de Deus, por mais que ele tenha uma palavra profética que atinge, aleluia, que vai na contramão, que busca trazer o pecador para um convívio e a comunhão com Deus, e não tem como fazer isso se não apontar o pecado, se não apontar a situação que a pessoa está vivendo, aleluia. Porém, as qualificações de um homem chamado por Deus, uma delas é ter misericórdia, ter compaixão daqueles que estão perecendo. Eu não posso colocar o meu sentimento na obra de Deus. A obra de Deus não se faz com o seu sentimento. A obra de Deus se faz com a unção de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus conduz o profeta, o homem de Deus, você não pode pôr o seu sentimento, porque Deus pode mandar você ir fazer a obra de Deus na vida de alguém que lhe magoou, que lhe machucou, que lhe destruiu. E você, por ser chamado por Deus, você tem que atender a chamada de Deus. Você não pode colocar, aleluia, os seus sentimentos, os seus particulares, a sua vida pessoal na obra de Deus. E Jonas, ele foge porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Mas o mais interessante é que Jonas, ele foge para Tarse e ele entra num estado de rebeldia com Deus. E ele vai dar prejuízo no barco de outras pessoas. Ele foge, entra no barco que vai para a cidade de Tarse, e a Bíblia diz que por causa de Jonas, os homens que estavam naquele barco começaram a perecer. Deus mandou uma tempestade, o mar ficou revolto, e a Bíblia diz que os homens começaram a ter prejuízo, porque eles pegaram as suas fazendas e começaram a lançar suas fazendas no mar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É tremendo isso aqui, irmãos, porque
Jonas começa a dar prejuízo no barco dos outros. E geralmente é assim. E eu quero dizer isso a você. Tome cuidado quem você coloca no teu barco. Cuidado quem você coloca na tua casa. Cuidado quem você coloca no teu carro. Cuidado quem você coloca e traz para perto de você. Pode ser um rebelde, e se for rebelde, ele vai dar prejuízo no teu barco. Diz a Bíblia Sagrada, bendito seja o nome do Senhor, que quando Jonas entende que é por causa dele que tudo aquilo que está acontecendo, ele diz, joga-me ao mar, que o mar vai se aquietar. Quando ele é jogado no mar, o Senhor preparou um grande peixe para tragar Jonas. E o peixe tragou Jonas. Diz a Bíblia Sagrada que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da baleia, dentro do grande peixe. E é interessante é que a baleia não mastigou Jonas, Jonas não morreu sufocado, Jonas não morreu asfixiado, não. Jonas ficou intacto. Na verdade, Deus colocou ele naquele processo para que ele pudesse, aleluia, clamar a Deus por uma segunda chance, por uma segunda oportunidade. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Talvez você vai ouvir essa palavra, essa mensagem amanhã, talvez daqui a pouco, mas eu quero lhe dizer isto, quem sabe você que foi chamado por Deus, foi escolhido com uma voz profética para essa geração, para esse povo, para esse mundo, talvez entrou em um processo de rebeldia, aleluia, e por causa disso, aleluia, a mão de Deus tem vindo sobre você, tem vindo percas, você só tem descido, só tem perdido, mas Deus nesta noite, assim como Ele deu uma oportunidade, uma nova chance a Jonas, no fundo da baleia, aleluia, num processo difícil, ele clamou e Deus deu uma nova oportunidade a ele, Deus também está dando uma oportunidade para você. Reconheça o seu estado, reconheça a tua situação, reconheça a vida que você está vivendo e entenda que você tem um chamado, aleluia, para profetizar a palavra do Senhor. Se levanta, abandone tudo aquilo que Deus não quer, abandone essa vida de fuga, deixa de fugir dos planos de Deus, da vontade de Deus, porque quanto mais você tentar fugir, mais Deus vai apertar você, mais Deus vai te colocar em processos difíceis. Então se levanta, clame ao Senhor, porque nessa noite Deus tem para você uma segunda chance. Jonas ora dentro do fundo do peixe e clama a Deus. E a Bíblia diz, e orou Jonas ao Senhor. E quando ele clama, Deus responde ele. Deus ouviu o seu clamor e fez o grande peixe vomitar Jonas lá no lugar onde ele nunca deveria ter saído, que era lá em Nínive, era para ele ter ido para lá, ele não foi. Então Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer de novo, de realizar de novo, aleluia, na presença do Senhor. Mas quando receberes esta nova oportunidade, esta segunda chance, não cometa os mesmos erros, não faça as mesmas coisas, deixa que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E Jonas prega a palavra do Senhor em Nínive. A Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor, desde o menor ao maior. O rei aclamou jejum, se cobriu de pano de saco, aleluia, e se voltaram para Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, que ainda salva. Pode ser o mais vil pecador, pode ser o pior da terra, Deus ainda salva o bandido, a prostituta, o macumbeiro, o feiticeiro, Deus ainda salva o idólatra, Deus ainda liberta para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra em nome de Jesus.